Jesus, querido. Na realidade, o Senhor já voltou, né? O teu amado Evangelho redivivo já retornou, mais claro, mais vivo, mais pujante do que nunca, nos trazendo clareza, entendimento, conforto, nos trazendo direcionamento, forças. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Jesus, pela grandeza da tua alma que reverbera por esses universos, na comunidade desses espíritos puros. Obrigado, Mestre querido, por ser a ponte entre nós e o Pai Celeste. Que em mais um domingo possamos refletir nas tuas mensagens, nas suas alertivas para os nossos corações. Que nossas almas, Senhor, um pouquinho mais despertas e conscientes, possam sair daqui do nosso amado Evangelho mais felizes e dispostas a semear essa luz e essa felicidade por onde quer que passemos. Ser conosco, junto a esses amigos espirituais maravilhosos que nos auxiliam, compreendendo nossas falhas, nossas limitações, hoje e sempre. Que assim seja. Namastê. Amém. Ai, ai, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Hoje nós vamos estudar, mais uma vez, esse livro que eu amo, né? Adoro ele, vocês já sabem, né? Eu sempre falo dele aqui para vocês. Aliás, tem livros que moram no meu coração. Esse é um deles, e para o Evangelho no Lar nem se fala ele, eu falo que é o livro perfeito, né? Jesus no Lar, psicografia, ó, de Chico Xavier pelo Espírito, né, e o Lúcio, ó. Jesus no Lar. Olha que capa linda, né, que a FEB fez. Essa edição da FEB, a Federação Espírita Brasileira, que edita esse livro. Maravilhosa, né? Linda essa capa. Para quem não conhece, são 50 histórias que Jesus contou, né, para os discípulos na casa de Pedro, no Evangelho no Lar, que acontecia em Cafarnaum e que a Bíblia não conta. Então você imagina só quantas histórias maravilhosas, né, que a gente tem para refletir. Esse livro é lindo. E hoje, meus amigos, nós vamos ler a história número 29. Ela se chama A Parábola Relembrada. Viu? Depois da parábola do bom samaritano à noite, na casa de Simão, eu só vou tirar o comentário aqui, daqui a pouco eu volto, ó. Depois da parábola do bom samaritano à noite, na casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre que o Jesus fosse mais explícito no ensinamento, com espontaneidade habitual. O mestre falou. Então, olha só, eles estavam juntos estudando a parábola do bom samaritano. Lembra o bom samaritano? Né, só contextualizando, né? Samaria era uma das 12 tribos judaicas, eles sofriam muito preconceito nas demais tribos. Por quê? Porque as tribos judaicas tinham o hábito de honrar a Deus no templo de Jerusalém, pela cultura deles. E os samaritanos não. Os samaritanos não viam essa necessidade de ir até um templo de pedra. Então, os samaritanos faziam as suas honrarias a Deus no meio da natureza. Por incrível que pareça, esse detalhe fazia com que os samaritanos sofressem um preconceito horroroso, né, dos seus próprios co-irmãos judeus. Por isso que Jesus se utiliza da figura do samaritano em alguns momentos do Evangelho, mostrando que o preconceito era sem sentido nenhum. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, que é a referência, né, dessa parábola aqui, Jesus ele conta, né, de um homem que ia, né, de Jerusalém lá para Jericó, e aí ele encontra, né, uma pessoa moribunda no meio da estrada, que tinha sido assaltada, espancada, e antes dela encontrar, do samaritano passar, só relembrando, né, que isso Jesus tinha contado essa parábola, e aí Tadeu e os outros discípulos estavam refletindo sobre essa parábola. Então Jesus fala que um publicano passou por ali, né, o fariseu passou por ali, os doutores da lei, mas ninguém ajudou o homem. Quem que foi ajudar? O samaritano. Então o samaritano vai, leva ele para uma estalagem, paga, né, o dono lá da hospedagem para cuidar dele com carinho, depois volta para saber como é que ele estava. Aí no final Jesus pergunta: quem foi o próximo, né, com relação a esse homem? Todo mundo ficou calado, né? O povo preconceituoso, aliás, para variar,
Que tristeza, né? Que vergonha. A gente devia ter vergonha, tanto preconceito. Jesus do céu, como se a gente tivesse condição moral de julgar quem quer que fosse. Fala sério, né? Ô, falta de bom senso. Desde aquela época. Mudou muita coisa não, viu? Mudou muita coisa não. Mas, enfim, aí Jesus vai e fala com o povo, dá chapuletada. Ó, quem é que foi aqui no meio dessa galera toda? Né? Quem aqui tinha um monte de fariseu, tinha um monte de publicano que estava escutando Jesus? Quem foi o próximo, mais próximo? O povo ficou meio sem graça. Foi o samaritano, né? Tipo assim, foi aquele que a gente não gosta. Então, é a mesma coisa. Essa semana eu contei a história de Chico Xavier para vocês, não sei se vocês se lembram, na mesma linha de raciocínio, em que Chico precisou de algumas pessoas para cuidar de um homem cego, que na época ele morava em Pedro Leopoldo, tinha caído, ele botou anúncio no jornal, não apareceu um espírita, um católico, um evangélico, um religioso, nada. Apareceram 2 prostitutas, e o Chico agradeceu com carinho, e as prostitutas saíam do trabalho de madrugada e iam cuidar do homem cego, e cuidaram do homem cego por 30 dias. Eles oravam com o Chico, trocavam, né? A vigília com o Chico. Depois de 30 dias, elas mudaram de vida. Elas ficaram tão tocadas pelo exemplo, a amorosidade de Chico, elas falaram, Chico, nós vamos mudar de vida. E elas pararam de se prostituir, mudaram para Belo Horizonte, uma se tornou costureira, né, e a outra uma grande enfermeira, através do exemplo do Chico e da prática do bem. Você imagina se o Chico tivesse sido preconceituoso? Não é? Então, Jesus, ele é claro, pare de frescura, vamos começar logo, né? Vamos começar logo abrindo a cabeça. E esse coração para de julgar as pessoas. Você às vezes se acha melhor do que fulano, beltrano, ciclano, porque tem gente que adora julgar. Julga por causa de política, julga por causa de dinheiro, julga por causa do lugar onde a pessoa nasceu, julga por causa de questões intelectuais, julga por causa de questão de saúde. Tem gente que se acha melhor do que o outro por causa de cor de pele, julga por causa da orientação sexual. Quer dizer, pelo amor de Deus, gente, nós estamos em pleno século XXI. Nós estamos numa transição planetária. Presta atenção, ó, criatura. Depois você não volta para a Terra, não vai reclamar. No meio de uma transição planetária em que a gente está despertando para o amor universal, onde o respeito é a mola mestra que nos conecta, né? O respeito é uma forma de amor, né? Que nos faz reconhecer o eu divino em todos os seres. E a gente ainda nessa época vive julgando, botando o dedo, né, em risco para os outros. Não faça isso, né? Não faça isso. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Então, a nossa vigilância tem que ser grande. A minha, a sua, a nossa. Então, voltando, foi essa parábola que Jesus tinha contado. E aí Tadeu falou, Jesus, tem como o senhor explicar melhor essa parábola do bom semeador? E aí Jesus vai explicar. Vai explicar contando outra parábola, né? Contando outra história. Um homem enfermo estava no chão, sofrendo às portas de uma grande cidade, assistido por pequena massa popular menos esclarecida e indiferente. Passou por ali um moço romano de coração generoso, com seu carro bonitão apressado, e jogou 2 moedas de prata. Logo depois, passou pelo mesmo local um escriba veterano da lei, mas dizendo que tinha serviços urgentes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato desfilou por ali um sacerdote que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção e, afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e a alimentá-lo. Está entendendo? Jesus está contando mais ou menos a mesma história. Tinha um homem doente perto de uma grande cidade. Passa um romano, jovem, cheio de dinheiro, joga moeda. Passa um sacerdote, faz umas oraçõezinhas, entendeu? É a mesma coisa. O povo passa, mas ninguém quer se comprometer. Depois dele surgiu de relance uma respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica. O homem estava lá pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Todavia, essa nobre matrona, lastimando as dificuldades da sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fazia imprescindível. Quer dizer, pediu para um outro homem ajudar. Uai! Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado qualquer, se afastando rapidamente sob o pretexto de que a oportunidade não lhe era favorável. Quer dizer, gente, ninguém queria ajudar o homem moribundo, o homem doente na porta da grande cidade. É isso que Jesus está contando na história. Passado alguns instantes,
Veio à cena um mercador de bolsa que, conduído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema da assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um ladrão e acabou fugindo com o dinheiro do homem. Tá vendo? Tinha um sujeito que pegou um dinheiro e falou aqui, ó, cuida dele. Mas esse cara pegou e fugiu com o dinheiro. O doente tremia e suava de dor, rojado ao pó, quando surgiu um velho publicano considerado de má vida, por não adorar o Senhor, segundo as regras dos fariseus. Com o espanto de todos, se aproximou do infeliz, endereçou-lhe palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o braço, levantou, sustentando com suas próprias energias, conduziu uma estalagem de confiança, lhe fornecendo medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo: em tua opinião, Tadeu, quem exerceu a verdadeira caridade? Ah, Senhor, sem dúvida alguma, claro, que foi o publicano, quando além de dar o dinheiro e a palavra, também deu o seu sentimento, seu tempo, seu braço, seu estímulo fraterno, usando para isso as próprias forças. E Jesus, complacente, olhou no olhinho do aprendiz e falou: então, meu filho, vai e faze tu o mesmo. A caridade por substitutos indiscutivelmente é honrosa e louvável, mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Ai, ai! Ai, ai! Tá vendo, gente? Olha só que ensino de Jesus para nós. Vê se não é um chacoalhão? Para mim, isso é um chacoalhão. Isso é um chacoalhão. O que Jesus está falando para a gente? Você vê uma pessoa precisando de ajuda, de conselho, de auxílio, e você fala, vou rezar para a pessoa, larga para lá. Ah, fulano não está bem, larga para lá, né? Ah, Beltrano não está legal, deixa para lá. Ou então, nossa, não, joga umas moedinhas, faz não sei o quê, não se compromete. O que Jesus está dizendo aqui, ele usou um exemplo contextualizado à época dele, né? Que havia muito transeunte, pessoas nas ruas. É lógico que isso ainda se aplica hoje. Mas a essência do ensinamento do Cristo, que vale para qualquer época, qual que é? A caridade verdadeira é aquela que nós nos comprometemos com ela. Não é não só intelectualmente ou, sei lá, materialmente, mas com a alma. Sabe? Existe uma diferença. Vou te dar um exemplo. Aliás, eu acho isso até engraçado, né? Às vezes você encontra uma pessoa que te procura para pedir ajuda. Ô, fulano, você me dá uma ajuda, fulano, né? Aí a pessoa fala assim, claro, mas o Beltrano, né? Mas o Beltrano, ele vai te ajudar também, né? Aí fala assim, ei, ô Mariazinha, sabe a Joana? Ô, Mariazinha, Joana, aqui, ajuda a Joana tá precisando. Pum, e sai do circuito. Oi. Uma coisa é, vou pedir ajuda para Mariazinha, que a Mariazinha vai me ajudar a ajudar melhor a Joana. Percebe? Isso é uma coisa, é outra história. Aqui é equipe trabalhando em função de alguém que se ama, que se quer bem. É uma coisa. Outra coisa que Jesus falou, que é o segundo exemplo que eu estou dando aqui, né? É você pular fora. Você tira o corpo fora e perde a oportunidade de fazer a diferença na vida. Então, gente, isso é muito importante, né? Tem uma outra história que eu já contei aqui, e até em outro contexto, Jesus acontece essa história também, né? Em Jesus no Lar, uma história muito bonita, de dois viajantes que estavam passando por uma região e estava fazendo muito frio, e eles encontram uma criança que tinha se perdido, e a criança estava quase morrendo. Um dos viajantes era mais sensível, então ele vai falar, meu Deus, uma criança, temos que levá-la. Como estava muito frio, os dois estavam com fome, com sede, tinha um egoísta que fala, pô, você está louco? A gente está aqui se arrastando há tanto tempo, sem forças, você ainda vai pegar essa criança, você vai acabar morrendo, você não vai dar conta de pegar essa criança, é muito pesado para arrastar. Deixa, paciência, vamos embora, vamos embora. E o outro, você está louco, eu vou deixar uma criança aqui. Ah, você faz o que você quiser, eu vou me embora. Aí o primeiro foi embora.
e o segundo pegou a criança, botou nas costas, vai se arrastando, gente, se arrastando, numa dificuldade danada. Mas aí consegue chegar na cidade, vai para uma estalagem, coloca a criança lá, né? Pede para dar uma sopa quente para a criança, manda chamar um médico, enfim. Aí depois, esse viajante que levou a criança pergunta para o estalajadeiro, né? Pergunta lá, assim, olha, vem cá, meu amigo está hospedado em qual quarto? Eu falei, não, não tem amigo teu aqui não, é? Como tem sim, ele está vestido assim, assim, e tal. Inclusive, ele veio primeiro do que eu, né? Que tinha saído correndo, não queria se meter com a criança. Chegou primeiro, eu falei, não chegou ninguém aqui não. Chegou. Não tem como não, não tem nada aqui nessa cidadezinha. Chegou não. Resumo da história. No dia seguinte, saem todo mundo à busca do amigo e encontram ele desencarnado. Morreu de frio na beira da cidade. Por que que o primeiro não desencarnou? O primeiro não desencarnou porque, ao pegar a criança, o calor do corpo da criança aqueceu ele. E ele, consequentemente, salvou a vida da criança. Percebe? Ao se doar, mesmo com dificuldade, ele recebeu o recurso que ele precisava. Um outro, egoísta, como era, simplesmente, né, só pensou em si mesmo, acabou desencarnando dessa maneira. Então, gente, mais ou menos assim. Às vezes a vida vai te enviar, vai me enviar algumas pessoas, situações difíceis, que a gente fica, ai meu Deus, que encheção de paciência, outras coisas assim, meu Deus do céu, ai eu tenho mais o que fazer. Rapaz, não faça isso não, porque a gente aprende tanto, né? No vínculo que a gente vai criando com algumas pessoas, a gente vai aprendendo. E eu vou lhe dizer mais, muitas vezes a resposta das suas orações pode vir exatamente através dessa pessoa que você acha, abre aspas, que está te enchendo a paciência, porque está precisando de ajuda e você queria fazer outras coisas, mas através dela é que você pode estar crescendo espiritualmente, que você pode estar recebendo um apoio espiritual enorme, inclusive para poder auxiliá-la. Então, quer dizer assim, o bem que a gente leva a um outro, passando por nós, é bem para nós mesmos. Não é, meus amigos? Não dá para a gente esquecer dessa realidade, gente. Então, ó, fica ligado. Fica ligado. Porque essa correria, né? Nessa impessoalidade que muitas vezes a gente fica, a gente acaba que, ó, acordo cedo, hein, olha lá. Um dos meninos passando aqui atrás, acordaram cedo, chegando de madrugada hoje. Pois é, o voo atrasou ontem, Jesus do céu, nós ficamos o quê? 7, 3, 10, uns 14 horas no aeroporto. Chegou de madrugada. Eu olhei, estou fazendo evangelho, de vez em quando passamos por trás, assim. Passou o Rafael aqui, com aquele olhar de quem está acordando ainda. Mas, enfim, então a gente tem que tomar cuidado, gente, com a impessoalidade. Esse excesso de impessoalidade não é comigo. Isso é problema do outro. Será que é? Vou contar outra história. Tem muita história sobre isso. História dos bichinhos. Essa história é boa para você contar para as crianças. Diz que tinha uma fazenda, né? E aí nessa fazenda, um ratinho muito preocupado, né, em ser capturado, tinha botado uma ratoeira, coisa e tal, sai correndo e fala assim com a galinha, assim, galinha, estou precisando de você, galinha, para você me ajudar, porque botaram uma ratoeira lá dentro e eu sou um viciado em queijo e eu sei que eu não vou resistir. E aí a galinha falou assim, isso não é comigo, isso é problema seu, não é problema meu. É o ratinho preocupado, conta a história, né? Foi lá e falou com outros animais, né? Falou com a vaquinha, me ajuda, vaquinha, porque eu preciso me livrar dessa história toda. Meu, a vaquinha, isso não é comigo, isso não é problema meu. E aí ele foi buscando ajuda, né? Com vários bichos, nenhum queria ajudar o rato, porque falavam assim, isso não é comigo, isso não é comigo. Resumo da história, quando é de noite, simplesmente eles ouvem um barulho. A ratoeira batendo. Aí todo, meu Deus, ele não resistiu, o rato morreu, que absurdo, e que não sei o quê. Não era o ratinho, não. Conhece essa história? Não era o ratinho, não. Era exatamente uma cobra que tinha entrado, entendeu? E aí a cobra acabou sendo picada. Era uma fazenda, né? Picada é boa. Acabou sendo afetada, né? Ali pela ratoeira, mas não morreu. Aí quando a moça, que era dona da casa, foi chegando perto, achando que era um rato, não viu a cobra, pum, picou ela. E aí a história conta que ela adoeceu muito e ficou muito doente.
e aí doente, aí o marido ligou para um médico de uma cidade vizinha e falou, olha, faz uma canja rapidinho aí, porque enquanto eu não consigo chegar, que vai demorar um pouco, você vai poder cuidar dela. Não deu outro. Ele foi lá, matou a galinha. Não era com a galinha, ó, a galinha virou a canja. Aí passa um pouquinho mais de tempo, né? Aquela senhora, com aquela situação toda, infelizmente não sobreviveu, desencarnou. Todo mundo numa tristeza profunda, foram fazer lá o enterro, o pessoal era muito querido, juntou um monte de gente, eles não tinham mais o que fazer, infelizmente, mandaram matar a vaquinha, entendeu? Que não era com ela. Então, assim, gente, é uma história que a gente conta para criança, né? Na verdade, assim, eu vi quando criança e vi isso quando criança, mas é uma metáfora para dizer, cuidado com essa história de você falar, não é comigo, de você terceirizar. E Jesus está falando aqui sobre isso, ó. Hoje o tema é sobre isso. Cuidado, a verdadeira caridade, a gente faz de si. Quando a gente fica fugindo, isso não é comigo, isso não tem nada a ver comigo, calma. É lógico, tem coisas que você não vai resolver sozinha. Você não vai dar conta de resolver sozinho. Aí o que você faz? Você procura ajuda, né? Aí a pessoa vai te ajudar. Quem vai te ajudar, às vezes não sabe, vai procurar ajuda. E olha só, e é um ajudando o outro. Agora, triste é a pessoa cruzar os braços, as mãos e falar, se vira! Né? Toma distraído. Aí a vida fala, ah, é? Ah, é? Você acha que não é com você, não? Aguenta só para você ver. Aí amanhã tá lá você precisando de ajuda por causa de uma negligência que você cometeu. E o danado, gente, é que nós somos assim, né? Como a nossa memória é ruim, ou a gente às vezes quer que ela seja, a gente tem memória seletiva. A gente só se lembra do que os outros fazem para nós. Mas a gente costuma se esquecer das coisas erradas que nós fazemos para as outras pessoas. Entendeu? Então, assim, meus amigos, cuidado, cuidado. É muito importante que nós tenhamos a sensibilidade para auxiliar a todos, né? É muito importante que tenhamos a sensibilidade de sermos instrumentos úteis para abraçarmos aqueles que necessitam de apoio, que necessitam do nosso carinho. E muitas vezes essa pessoa é alguém que está dentro de casa. Não estou falando de caridade, vou fazer a humanidade feliz, vamos lá, virei um missionário, Madre Teresa. Não! Muitas vezes na tua casa. Não é? Às vezes é alguém da tua rua que está precisando de ajuda. Isso aí, cunhada, muito bem. Empatia, às vezes falta essa empatia, nessa sensibilidade da gente se importar de verdade com o outro. Exato, exato. Ai, Jesus querido, muito obrigado por essa bênção de hoje. Ai, obrigado por vocês estarem aqui conosco, nos iluminando, nos protegendo, nos guiando. Obrigado pela bênção dessa hora, desse domingo. Que cada lar aqui representado receba a sua luz e a sua paz. Obrigado, Senhor, por tanto que nos oferece. Obrigado por nos pedir tão pouco, apenas nosso amor e nosso carinho, a nossa dedicação. Fluidifica essas águas que eu sei que já estão fluidificadas, abençoa os nomes desses que tanto amamos. E nos ilumina, Pai Celeste, a estarmos sempre comprometidos no campo do bem. Seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.